Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Como vai? Tudo bem? Tudo beleza. E o que você traz para nós nesta segunda-feira? O Renato fala sobre vocação. Vocação, vamos lá. Vocação. Por que isto? Porque eu estava vendo ontem uma série de especiais falando sobre a vida do Maradona. E eu não lembrava, mas ele foi apresentador de programa de televisão também, né? Foi mesmo. Foi apresentador. Lembrava disso. E aí eu vi o depoimento dos produtores do programa contando como é que ele... disse que ele não teve ensaio nenhum. No primeiro programa ele já chegou, o cara disse para ele que ele podia, né, olhar para as câmeras, falar sem problema, porque as câmeras iriam capturar ele, onde é que ele fosse e tal, mas disse que ele foi muito rápido ali no gatilho e disse que aprendeu a fazer programa e teve muita audiência, né? Inclusive eu vi o último programa foi com o Mike Tyson, né? E teve uma audiência fenomenal, tanto televisiva quanto presencial, que foi lá no Luna Park em Buenos Aires, né? Que é um ginásio muito grande para evento, enfim. E eu fiquei pensando, né, Renato, olha, e aí no final o produtor do programa dizia que ele, no último dia, né, ou no dia antes, sei lá, ele chegou com uma bola lá no programa e ninguém fez programa, né, todo mundo ficou jogando bola e tal, porque o negócio dele era futebol. E eu fiquei pensando, né, como é que o cara nasce para alguma coisa assim, né, porque, né, eu acho que independentemente dos problemas que ele teve, envolvimentos com droga, enfim, até com criminalidade, mas com a bola nos pés dentro do campo, acho que parece que ele nasceu para aquilo mesmo, né? Não, mas eu acredito um pouco essa, vamos dizer ali, a segurança que ele teve para tocar esse programa também, pelo fato dele ser um cara muito requisitado para entrevistas, né? Então aquilo para ele, na minha opinião também... É um cara que conviveu com os maiores jogadores da história naquele período, né? E que dava entrevista torto e à direito. Então, para ele, o microfone ou uma câmera, né? Uma pessoa que tinha essa desenvoltura já natural, né? Como você está falando. Ali, aquilo para ele, apresentar o programa, para ele, acho que era... Realmente, eu acho que ele deveria, inclusive, ter seguido realmente isso que você está dizendo. De repente, era uma vocação que ele tinha também, além de ser um excelente, um dos melhores jogadores do mundo, né? Se não o melhor daquele período também. E ter seguido também com a carreira de apresentador, né? Que ele realmente foi muito bem, hein? Eu vi, inclusive, a reportagem lá no Fantástico que você está falando, em que ele entrevista a si próprio, né? Exatamente. Exatamente. E é interessante, né, porque você vê, quando ele foi ser técnico da seleção, a Argentina já não teve tanto sucesso, né? E eu acho que isso que você está falando tem muito sentido mesmo, porque você como jogador que está jogando ali dentro do campo para milhões de pessoas que estão te assistindo pela televisão e algumas, né, algumas outras milhares ali que estão assistindo presencialmente, né, o estádio gritando o seu nome e tal... Acho que tem um pouco a ver também com essa vida de apresentador, de celebridade, enfim, né? Acho que era uma coisa que ele fazia realmente, uma coisa vocacionada, né? Acho que talvez dentro dele. Eu estava lembrando, o filósofo Sartre, ele fala de uma questão, né? De a essência, ele pergunta se a essência precede a existência. Então, quer dizer, a pessoa nasce com uma essência que já é pré-condição, antes da sua própria existência, né? E ele dá um exemplo de um martelo. O martelo nasce... já com a essência pronta, né? Ele vai, quando o martelo foi pensado por alguém, ele foi já com uma essência, né? Para acontecer, quando ele passa a existir, essa essência se revela, que é pregar pregos, né? Martelar, enfim. E a questão que fica para o ser humano é essa, né? Será que nós temos uma essência que precede a nossa existência? Ou será que a gente realiza essa essência após a nossa existência? E eu fiquei pensando nisso, relembrando ali a vida profissional do Maradona, né? Acho que ele tinha uma questão que precedia, de fato, a sua existência, que era esse contato com o público, com a bola, enfim,
essa coisa toda, né? Eu acho que sim. Eu acho que a única coisa é que eu acho que ele não soube lidar, né, com tudo isso, né? Ele acabou meio que se perdendo com aspectos da vida pessoal e profissional, né? E isso é que foi o calcanhar de Aquiles aí do Maradona, que era para realmente ter feito aquilo que ele, inclusive, ele falou, se eu não me engano, numa das falas lá que foram mostradas, né, ontem no programa, que assim, ele era para ter sido muito mais do que ele foi. Ele já foi o que ele foi do jeito que ele foi, né? Assim, aos trancos e barrancos, vamos dizer, porque no momento que ele começa a se envolver com droga, aí ele se perde, ainda que ele... porque ele era tão bom, mas tão bom, que mesmo assim a droga não derrubou ele no primeiro momento, né? Exato. Mas ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi, né? No sentido, né, de ter sido um excelente jogador em todos os aspectos, de ter sido um exemplo, inclusive, né? Muito maior. Mas, né, faz parte da sociedade, ele próprio tinha alguma coisa ali de autodestruição, de envolvimento, inclusive com a Camorra lá, como eles mostraram, né? Aquele grupo de tráfico lá de Nápoles, lá onde ele jogou também, Nápoles. Eu estive em Nápoles no começo desse ano, inclusive, Maradona lá ainda hoje é rei, né? E aí, inclusive, o estádio agora é chamado Diego Armando Maradona, né? Exatamente. Você falou aí, Renato, é um pouco, acho que essa questão, né, de onde está seu ponto forte, também está seu ponto fraco, né? Quando você cede os limites, né? Eu acho que você ganha uma autoconfiança muito grande. Sim. E é exatamente ali que você pode sucumbir, certo? Onde está a sua fortaleza, também se esconde a sua fraqueza, né? Eu acho que isso é um ensinamento milenar que Maradona prova viva, né? Ninguém consegue ser uma celebridade mundial nesse nível sem um grande preço pessoal a ser pago, né? Se a gente for pegar tantos e tantos aí, né, que acabaram dessa maneira também, né? Elvis Presley, Michael Jackson e tantos outros aí, né? Esses grandes astros, né, da música, do esporte, e que infelizmente é o que você está dizendo. Agora também tem aqueles que conseguem, né, passar por esse terreno aí árido, né, da fama. Sim. Uhum. Que não é Sim, exatamente. Não é uma coisa muito fácil, né? Exatamente, né? Sabe, aquele rapaz, né, que interpretava lá o Louro José da Ana Maria Braga, sim, que faleceu recentemente, né? Tom alguma coisa, o nome dele, não me lembro. Uhum. E ele estava numa fala que mostrou, logo depois que ele faleceu, ele dizendo que ele era muito feliz, porque ele gostava muito de fazer o personagem do Louro José. E ele tinha uma vantagem enorme, né? Que ele podia ir no cinema, no teatro, no shopping, que ninguém enchia o saco dele, né? Então, porque não era exatamente. Não era visualizado a cara dele, né? Então, uma pessoa que tinha sucesso na carreira, que tinha uma relevância dentro, né, da sua profissão, daquilo que fazia, tinha reconhecimento, mas não pagava um preço de ser uma pessoa exposta na sociedade. Então, acho que ele tinha esse conforto de ser ele mesmo no dia a dia e poder fazer as coisas simples da vida. Que eu acho que é uma coisa que é muito difícil, né? Quando você alcança um nível de estrelato, ainda mais assim, mundial, fica muito difícil a sua vida privada, né? Uhum. Você vê, por exemplo, Renato, hoje no jornal saiu aí a notícia que o Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, ele está trabalhando agora numa empresa, inclusive conheço o pessoal da empresa que ele está indo trabalhar, e ele vai ser diretor lá, né? Enfim, vai trabalhar com questões antifraude, etc. A consultoria americana Álvares e Marçal. Não sei se Álvares né? e Marçal. Exatamente. Meu amigo Álvares e Leonardo Marçal. Coelho é um dos sócios lá. E aí, Renato, o que acontece? Por exemplo, o próprio Moro, né? Ele ascendeu a uma celebridade, né? Fazendo o que fazia como juiz, enfim, e tentou ali um voo maior, né? Como ministro, mas foi abatido no meio do caminho e agora tem que se reinventar, né? Porque eu acho que tem isso um pouco, né? O que os gregos chamavam de hubris, né? Você acha que pode tudo e a vida muitas vezes te mostra que não é tão simples assim, né? Sem dúvida nenhuma. E qual que é a frase do dia, Emerson?
Renato, pensando em vocação, nessa coisa de nasci para, né? Até o próprio Sérgio Moro, né? O cara que é juiz há 20 anos, né? E hoje vai trabalhar na iniciativa privada nas mesmas questões que ele lidou nos últimos 20 anos, né? Também talvez seja uma questão vocacionada para isso, né? Uma pessoa que descobriu ali uma aptidão. E aí eu acho que é muito importante, quando se fala em vocação, eu gosto de chamar uma frase do filósofo Michel Echenique, que ele diz o seguinte, e é a frase que encerramos o programa: a vocação é uma compreensão consciente do destino. Olha, bacana. A compreensão consciente do destino. E a dificuldade, né, do astro, eu acho, separar justamente esse personagem, né, da pessoa ali real, né? Porque é criado naturalmente um personagem, né? Porque o cara não é Maradona 24 horas por dia, o cara não é Michael Jackson 24 horas por dia. E separar isso da vida... o cara também tem conta para pagar, tem coisa para acertar na vida, tem filho às vezes, tem mãe, tem pai, tem tudo, né? Que uma pessoa... Sim. Você pegar o caso também do Freddie Mercury lá, do Queen, são histórias aí que têm sido mostradas no cinema, né? O Elton John e vários outros. Não é fácil, meu cara, você dividir essa, né, tirar esse personagem e falar, olha, eu não sou esse personagem, né? Eu não sou isso que você está... Isso a gente vê, inclusive, às vezes aí o próprio Silvio Santos, né? Quando sai nas ruas, as pessoas acham que o Silvio Santos tem que ficar... Oi! Isto é incrível! Ele tem que ficar falando isso toda hora, né? As pessoas, o Silvio Santos tá com a cara feia, mas qualquer pessoa nesse mundo... Olha, todo mundo acha que ele tem que estar assim, né? Exatamente. Quer dizer, tem hora que o cara também tem que o cara tá de cara feia também, né? Não tá toda hora dando risada ali, né? Exato. Você falando aí me lembrou do... Você assistiu aquele filme, do filme do Mussum, que conta a história do Mussum, dos Trapalhões, não? Ainda não vi. Tem uma fala lá do Didi, que ele dizia que o Mussum é um cara que era aquilo. Tanto o Mussum gravando no estúdio, no samba... na vida dele, o Mussum era aquilo. Ele não do era jeito que estava lá. Ele era aquilo. Uhum. E o Didi fala que ele gostaria de ser como o Mussum, porque o Didi, né, o Renato Aragão, não é o Didi. O Renato Aragão é uma pessoa muito diferente do que é o Didi, né? Interessante isso, né, Renato? Então. Mas aí que tá. Eu acho que assim, quando o cara consegue meio que atingir esse patamar aí que é dos deuses, né? O cara ser o que ele é na televisão e continuar sendo o que ele é no dia a dia, não é uma tarefa das mais fáceis, não. Isso é um tema aí pra a gente falar muito sobre isso, mas eu não vejo como tarefa fácil, não, né? Tanto é que você vê, né, essas pessoas normalmente se envolvem muito com droga, né? A droga acaba sendo como é que eu posso dizer aí, o ópio, né? A salvação, porque é uma saída, é uma fuga, né, que eles encontram na droga, né? Então tem muita coisa por trás aí, porque assim, o cara acaba ele não tem força ali psicológica para se manter, né? Sim. Então é legal que você tenha falado essa história do Mussum aí, que eu não sabia também. Que ele era assim mas não é fácil, hein? É um em cada, sei lá, 20 astros aí que conseguem esse feito aí que você está dizendo. Sim. E aí, né, Renato, não sei, não posso dizer isso, mas não teve uma vida muito longa também, né? Porque acabou com, acho que 54 anos, alguma coisa assim. Acho que por dentro, né, querendo ser sempre aquela pessoa daquele jeito, acho que por dentro acaba não tendo essa válvula de escape que alguns vão encontrar nessas substâncias, né? E talvez isso também faça algum grande mal, né? Acho que todo desequilíbrio, né, Renato, de alguma forma muito grande na vida de qualquer pessoa, impossível não ter um preço a pagar. Por isso que eu falei, eu acho que precisa encontrar um caminho aí, né? O caminho do equilíbrio. Como eu falei do Silvio Santos. Você vê, o Silvio Santos hoje está com 80 e lá vai as pedradas, né? Já tá, eu acho que 87, uma coisa assim, 86. Enfim. E me parece uma pessoa equilibrada, né? Com tudo que ele se tornou, que hoje, você pode dizer que se você colocar 5 pessoas mais famosas do Brasil, com certeza o Silvio Santos vai entrar entre as 5, né? E tá aí.
né? Quer dizer, conseguiu conduzir a vida dele. Não foi fácil também em alguns momentos, a gente sabe disso também, por tudo que a gente já leu e tal, mas sobreviveu e sobreviveu bem, né? Você vê, em termos de saúde, tá aí, tá, né, de alguma maneira aparenta um equilíbrio naquilo que ele faz, nas coisas que ele profissionalmente, pessoalmente, e acho que o caminho é esse, como um ser humano qualquer. É que o patamar, o Deus, quando ele se acha demais, né? E aí é uma coisa que precisa ser, não estou dizendo que é o caso do Maradona, ou do fulano, do Beltrano, mas às vezes quando o cara se considera acima, né, do bem e do mal, é que vem o problema, na minha opinião, né? Fala uma coisa bem breve, assim, né, pra arrematar o que a gente tá falando, quando o cara, não, eu posso cheirar cocaína o resto da minha vida que não vai acontecer nada. Opa, peraí, o teu corpo vai cobrar. Além de tudo que vai te cobrar aí no meio do caminho, né? É o que os gregos chamavam de ubris, né? Quando você acha que pode muito, os deuses te punem, né? Essa é a ideia da ubris. É isso aí. Bom, enfim, César Carlos está mandando um abraço aqui pro grande Emerson, esse sabe muito. E ele está dizendo também aqui uma frase dele: não culpe o palhaço por agir como palhaço, pergunte a si mesmo por que você continua indo ao circo. Aí. Boa. César Carlos é meio filósofo também, né? Boa, é isso aí. É isso, Renato. Vocação é uma compreensão consciente do nosso destino, né? Acho que isso é importante. Tá certo, Emerson. Bom, deixa seus contatos aí para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, você procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que está aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então, boa semana para você e até segunda-feira com mais um momento O Inédito Viável. Até segunda, Renato.